A Embraer divulgou aí algumas imagens do KC-390 que foi destinado à República Tcheca, né? E uma coisa chamou bem a atenção nessa pintura do avião, né? A República Tcheca não mandou a Embraer pintar o avião de qualquer jeito. Ela contratou um pintor acadêmico, né, do Instituto de Praga lá, e desenvolveu um esquema aí de camuflagem em 3 tons de cinza. E meio que foi projetado especialmente, né, para dificultar lá a identificação visual do avião em voo, quebrar a silhueta, confundir a percepção de tamanho, distância e direção. Então trouxe aí esse especialista ao Brasil, acompanhar, né, pessoalmente a aplicação dessas tintas, né, no KC-390 deles lá. E também ele foi muito rigoroso, assim, com janelas de tempos milimétricas, né, segundo as informações, com rigor técnico que, caso errasse, por exemplo, teria que reiniciar todo o processo, em caso de qualquer errinho lá do cronograma. Então, quando eu vi tudo isso, né, eu já pensei imediatamente aqui, Fábio e a Embraer precisa prestar atenção nessa história toda e aprender, né, com tudo isso, né, e aplicar aqui nos KC-390 da Embraer. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse assunto interessantíssimo, né? Antes de começarmos, eu vou deixar aqui embaixo, né? Tem lá na nossa aba de comunidade um link para vocês marcarem se vocês querem a nossa live, qual o dia da semana vocês querem nossa live aqui semanal, que eu vou fazer para vocês, para tirar dúvidas de vocês e também para a gente debater alguns temas mais atuais, tá? E também, pessoal, não se esqueça de se inscrever abaixo no canal, deixe o like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu sou o Léo David, como vocês já estão acostumados, você está no Esfera Militar. Bem, antes de entrar na camuflagem, né, um contexto rápido aqui sobre o que é esse contrato. A República Tcheca comprou 2 KC-390 Millennium, né, em outubro de 2024, né, num pacote avaliado aí de 11,3 bilhões, né, de coroas tchecas, cerca de 493 milhões de dólares, para vocês terem uma noção. Então, incluindo as aeronaves, né, o programa de manutenção, treinamento, logística e equipamentos associados, o primeiro avião de número de série 0520, né, fez seu voo inaugural em maio de 2026 agora, apenas um ano e meio após a assinatura desse contrato. Então foi transferido aí logo, né, para as instalações da Gol em Confins, onde acabou recebendo essa pintura aí definitiva, né. A entrega está prevista para ocorrer entre o final de junho e o início de julho, bem a tempo aí, né, de participar lá do Airshow, né, na Inglaterra, uma das maiores feiras aeroespaciais do mundo, né. A segunda aeronave, aparentemente, já vai ser entregue agora em 2027. E aí chego na camuflagem, né? Por que aqui a história fica um pouco mais interessante, né, na minha visão? Do ponto de vista técnico, esse pintor aí, acadêmico, né, com essa especialização em história militar, não é um engenheiro aeronáutico, claro, né? A gente sabe muito bem disso. Não é um especialista em furtividade radar, por exemplo. É alguém que estuda como o olho humano, por exemplo, identifica alvos, né, em contexto de combate. É diferente de uma pessoa que estuda uma pintura furtiva, por exemplo. E ele usou esse conhecimento, né, para criar uma camuflagem que funciona especificamente no ar, né? O princípio técnico, aparentemente, por trás desse esquema é chamado de disruptive, né? Camuflagem disruptiva, na verdade. A ideia não é fazer o avião aí desaparecer, né, como o F-35 ou o F-22, por exemplo, né? Mas a questão é confundir a percepção de quem o observa. Os 3 tons de cinza, né, aparentemente foi aplicado aí, pelo que eu pesquisei aqui, né, em padrões que quebram essa linha de fuselagem, né, e dificultam a leitura aí do tamanho real da aeronave. Então, parece que ela fica menor e menos intuitiva, né, a percepção também de direção de voo ali muda um pouco. Então, num contexto de guerra moderna, alguns segundos a gente sabe que de confusão ali, né, de um operador, de um Mumpets, por exemplo, ou de um piloto inimigo, faz toda a diferença, pessoal. Então, é bem interessante, o conceito é bem interessante nesse caso aí. E o processo de aplicação foi tão rigoroso quanto o projeto. A equipe trabalhou em janelas de tempo precisas e a aplicação, né, da tinta de base e também das camadas superiores foram feitas gradualmente. Qualquer desvio do cronograma obrigaria a reiniciar, né, o trabalho do zero, porque a aderência entre as camadas depende de que o processo seja executado dentro das janelas específicas de cura química da tinta. Então, ajustes milimétricos, né, foram feitos nas marcações das aeronaves, da aeronave, né, e nas inscrições técnicas e também na identificação da unidade para que tudo se integrasse, né, perfeitamente ao esquema geral de camuflagem, sem criar pontos indesejados, contrastes que quebram, né, meio que o efeito visual tático, né. Então, o pintor lá acompanhou todo esse processo pessoalmente aqui no Brasil
E ele não enviou apenas o PDF do projeto, né? Ele esperou o resultado. Ele esteve presente no chão da fábrica durante a aplicação. Isso que foi bem curioso, né? Na minha opinião, assim, de uma forma mais direta, né? Claro, a FAB tem seus próprios KC-390 anos, né? E a pintura da FAB, que a FAB usa nesses aviões, é alvo de críticas, né, recorrentes na comunidade de aviação militar brasileira, né? Eu já ouvi alguns relatos. E é um padrão verde e cinza que, para alguns especialistas, né, não foi concebido com o mesmo rigor científico, né, vamos dizer assim, que a camuflagem tcheca, né, demonstra. Eu não estou claro aqui, né, para dizer que a pintura da FAB é um erro grave de segurança, não tem nada disso, mas a força tem seus critérios operacionais, né, e provavelmente considera que o padrão atual é adequado para o ambiente de missão em que o KC-390 opera no Brasil, né. Mas o que os tchecos fizeram é diferente, né, em natureza, vamos dizer assim. Eles foram além de escolher uma cor, né? Eles contrataram um especialista em percepção visual, né, histórica de combate, vamos dizer assim, e desenvolveram todo um estudo específico ali para a aeronave. Bem interessante, né? Aplicaram um rigor técnico mais cirúrgico, né? E fizeram isso para uma plataforma de transporte, né? E não para um caça furtivo, por exemplo, em um ambiente operacional real, né? Vamos dizer assim. Sobre as missões que o KC-390 tcheco vai executar na OTAN, além do transporte tático e estratégico, a aeronave foi configurada, né, com capacidade de receber o sistema MANFS 3, MANFS 2, na verdade, né, o sistema aéreo de combate a incêndios florestais de segunda geração. E também fará missões, né, de evacuação aeromédica, ajuda humanitária, lançamento de paraquedistas e também reabastecimento em voo, né? Operações, né, na versão do KC-390. Vale lembrar também que a República Tcheca também é parceira industrial do programa. A empresa Aerovodochody, baseada, né, em Praga, fabrica aí componentes estruturais, né, do KC-390, incluindo as portas da frente e a rampa de carga traseira e também seções de fuselagem traseira. Ou seja, né, é uma parceria bem ampla aí da Embraer com a República Tcheca, não é apenas, né, a venda do KC-390. E para fechar, pessoal, voltando ao ponto central aqui, né, o que me chama a atenção nessa história toda aqui é que só pintura, né, não é só pintura nesse caso, é a mentalidade por trás dela, né? A Força Aérea Tcheca meio que tratou a camuflagem ali como o seu primeiro KC-390 como um problema técnico sério, assim, não como uma questão estética, né, secundária, né? Então, contratou um especialista certo, deixou ele vir ao Brasil, supervisionou, né, a aplicação e tudo mais, conectou a aeronave à história do país, então meio que um batismo, né, com um significado real, é bem legal, é um nível de cuidado institucional com cada detalhe, né, da aeronave que vai entrar em operação. E na minha visão, isso é um aprendizado concreto para a FAB, não tenho nem dúvida, né? Não sobre a cor, qual cor pintar o KC-390, né? Mas sobre como você pensa e sobrevive, né? E a identidade operacional, né, também de cada aeronave na frota lá. E vocês? Essa é a minha pergunta aqui para o final do vídeo. Eu sempre deixo uma pergunta no final do vídeo para vocês falarem aqui nos comentários. O que eu escolhi hoje é: você acha que a FAB deveria revisar o esquema de camuflagem, né, dos seus KC-390? Você acha que a pintura atual já é suficiente, né, para o perfil de missão brasileiro? Então comenta aqui abaixo, né? Deixa uma opinião aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem no canal se não forem inscritos ainda. E deixem um like, né? E até o próximo vídeo, pessoal.